Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa interação terapêutica de 2023. A gente tirou uma folguinha de 2 semanas para dar uma arejada, uma reformulada nos nossos assuntos. E hoje nós vamos começar com o pé direito. Nós vamos falar de psicossomática. É isso, né, Anne? É esse nome, né? Psicossomática. O nomezinho difícil de falar. Mas é um prazer todos estarem aqui. A gente fica muito feliz de ver a nossa casa cheia e vocês fiquem à vontade para depois fazer perguntas. A Anne vai tirar todas as dúvidas e nós vamos ter surpresa também no final, algumas novidades. Então fiquem atentos, tá? Para quem não me conhece, eu sou Monique Prado, sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar. E eu estou com essa equipe da interação terapêutica maravilhosa para nos ajudar a conduzir essa sessão de hoje. Anne, se apresenta para nós, por favor. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Vamos falar um pouquinho, de um assunto tão importante, mas vou me apresentar primeiro. Eu também sou terapeuta sistêmica, como todos os terapeutas que fazem parte da interação terapêutica, e eu sou psicossomatoanalista. Eu faço uma análise psicossomática clínica. Que é isso, né? Eu ajudo as pessoas a identificarem por que elas somatizaram aquela doença. Só para a gente iniciar mesmo, né? Alguns de vocês receberam um e-mail da interação e o tema de hoje é psicossomática. As nossas emoções se tornam evidentes no nosso corpo. Então, como que a análise psicossomática nos ajuda? A palavra psicossomática tem a ver com mente, né? Psico, e o soma é corpo. Então, nós sabemos que o corpo e a mente fazem parte de um todo. E é por isso que muitas vezes o que está aqui na nossa mente fica evidente no nosso corpo. E as doenças são evidências de emoções que não estão em equilíbrio. Por isso que vai ser muito bom a gente poder aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto hoje. E depois que nós fizermos o exercício terapêutico, vocês vão poder tirar suas dúvidas, fazer perguntas. Eu vou procurar responder da melhor forma possível, certo? Para a gente começar, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo falando sobre a psicossomática.
Muito bem, esse vídeo era para vocês, para quem ainda não teve contato, né, com esse assunto, começar a perceber como a nossa mente é poderosa. E quando a gente aprende mais a respeito dela e aprende a usar esse poder, é muito bom. Mas antes da gente falar mais desse assunto, eu queria falar de uma ilustração sobre o mar, para a gente pensar um pouquinho. O mar, todo mundo sabe, eu imagino que todo mundo aqui já viu, né? Ele é grandioso. E o mar, ele só é tão grandioso porque ele teve a humildade de se colocar um pouquinho abaixo dos rios. Ele recebe águas de outros lugares, porque ele se coloca abaixo. Então, o que a gente pode aprender do mar? Que para a gente ser grande, a gente precisa ser humilde. E por que eu quis começar com essa ilustração aqui para vocês hoje? Eu gostaria, não só gostaria, eu peço a gentileza de vocês agora, a partir desse momento, pegar o orgulho que todos nós temos, isso infelizmente é um fato, né? Nós somos imperfeitos. Pega o orgulho que está aí escondidinho, coloca lá embaixo, lá no seu pé. E a sua humildade coloca lá em cima. Abre bem os ouvidos, escuta com atenção e foca em você. Esse assunto é para você. Não é para você lembrar do vizinho, do amigo, do parente, porque, tá vendo? Fulano é assim mesmo. Ele tem essa doença aí por causa disso. Não, se for assim, você não vai estar tirando o proveito da interação de hoje. Combinado? Humildade lá em cima e vamos começar. Eu costumo dizer, quem me acompanha um pouquinho nas redes sociais sabem, né? Que cada pessoa é um mundo. E se cada pessoa é um mundo, e se eu não consigo saber tudo a respeito do meu próprio mundo, como que eu vou querer saber a respeito do mundo do outro, resolver o mundo do outro, facilitar, entender, dizer o que eu tenho que fazer? É complicado, né? Mas é isso que a gente acaba fazendo na nossa vida. Por isso que agora eu pedi para vocês focarem em vocês, né? E para deixar mais claro para vocês o poder da mente, e como nem sempre a gente conhece ou nem sempre a gente consegue controlar tudo, vou fazer um exercício aqui, ó. Não pense numa maçã. Alguém conseguiu? Não, né? Já vem logo uma maçã na cabeça. Olha como que a mente é poderosa. Uma coisa que não era para fazer, ela fez automaticamente. E é assim, a gente não consegue controlar absolutamente tudo. Por isso que é tão importante aprender sobre o poder dela para controlar algumas coisas. Uma outra coisa. Quando eu estava preparando aqui, pensei nesse exercício, eu falei assim, já sei qual o outro que dá certo para todo mundo ver como que a mente ela age sem a gente poder controlar muitas vezes, né? E é importante a gente saber disso. Quando eu era criança, eu gostava muito de chupar limão com sal. Consegue imaginar o limão bem azedinho com sal? O que acontece na sua boca aí agora? Saliva, né? Olha como que o nosso cérebro age. É incrível, não é? Esses são dois exemplos simples, só para a gente começar a se conectar com a nossa mente mais e ver como ela age. Como ela faz algumas coisas de forma automática muito boas para nós, mas também como a gente pode aprender a usar esse poder a nosso favor. Bom, desde que nós somos bebês, desde lá do útero da nossa mãe, pelo menos, de acordo com a ciência, pelo menos a partir do terceiro mês, quando o nosso cérebro já foi formado, nós somatizamos. Todos nós, todo ser humano. Não é privilégio de um só, não. Isso acontece com todos nós. Por isso que eventos que aconteceram desde a gestação, eles nos impactam de uma forma tão profunda que até hoje tem efeito sobre nós, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não tenha conhecimento dos fatos. E isso continua acontecendo na nossa vida. Inclusive, a gente tem vários analistas corporais aqui e a gente sabe do desenvolvimento dos traços de caráter, em especial até os 6 anos de idade, que são
coisas que acontecem e deixam registros na nossa mente, mas também no nosso corpo. E isso vai acontecendo ao longo da nossa vida. Nós continuamos somatizando, registrando muitas coisas na nossa mente e fazendo com que isso tenha um efeito sobre nós, sobre nossas emoções. Bom, será que já aconteceu com algum de vocês de ter uma palestra, uma demonstração para um público, alguns homens aí que fazem discurso, ficar tão ansioso ou ansiosa, mas tão ansioso, tão ansiosa, que deu dor de barriga? Esse é um exemplo clássico de como as emoções nos afetam. É muito comum acontecer com muitas pessoas ter dor de barriga, porque é tanta ansiedade que o intestino é como se ele recebesse essas emoções e ele quisesse controlar, não tem como, então vamos colocar tudo para fora, porque já não tem como fugir disso aqui, vamos jogar para fora, né? Acontece com muitas pessoas. Nós, muitas vezes na nossa vida, conseguimos relacionar situações com algum gatilho emocional. Por exemplo, às vezes a gente passou muito estresse no trabalho e aí a gente sofre de insônia, ou então fica com uma azia, né? E aí fala, ai, não, é que é muito estresse naquele emprego. É meio natural, a gente faz essa associação. E é muito bom a gente conseguir identificar, o que a gente conseguir identificar sobre nós é muito bom. É importante que a gente sempre faça isso mesmo, tenha esse costume. Eu vou falar a respeito de 2 experiências da minha vida para vocês entenderem um pouco mais e começar a ampliar aí também a percepção de vocês, para vocês conectarem com a história de vocês. Os meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos de idade. Bastante tempo depois, eu não me lembro se foi 1 ano ou 2, não me lembro bem, mas eu fui no médico, porque eu estava muito ruim, com muita azia, com dor, muita dor no estômago. E aí o médico deu o diagnóstico: gastrite nervosa. Alguém já ouviu falar de gastrite nervosa? Pois é. Uma situação que eu não aceitava, não digeri, teve esse efeito no meu corpo. Então, vocês vão perceber também que algumas expressões a gente consegue relacionar com sintomas físicos, como nesse caso. Eu não digeri, porque eu não aceitava. Então, é como que se voltasse, né? Eu tinha refluxo, eu tive que tomar leite de magnésio, né? Que alivia a acidez, para ajudar com refluxo também. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, eu já era adulta, tinha, acho que 25 anos de idade, passei muito estresse lá no meu trabalho, estava trabalhando num posto, numa função que não era a que eu tinha escolhido quando eu entrei na empresa, não tinha nada a ver com o meu perfil, eu era da área comercial, me colocaram para a área técnica, para só receber reclamação de cliente, e tinha tido uma situação muito estressante com o meu chefe, e aí um dia apareceu várias descamações em volta aqui do meu couro cabeludo, ficou muito vermelho, e ao mesmo tempo apareceu um machucado no meu nariz, parecia que eu tinha esfolado uma casca grossa, assim. Aí fui, né, lá, marquei o médico, me sentindo horrível, né, de feia, muito feia, com aquela... Queria me esconder, né? Olha só, olha essa expressão, eu queria me esconder, só que aquilo chamava atenção, né? Fui no médico, sentei na frente do médico, ele me perguntou porque eu estava lá, eu mostrei, estava na minha cara, literalmente, e aí ele olhou para mim, chacoalhou a cabeça, e aquele senhor, bem experiente, falou para mim: tá engolindo muito sapo, né? O que está acontecendo? Olha só, eu estava num lugar que eu não queria, fazendo um trabalho que eu não gostava, aturando um superior muito grosseiro, e aí ficou evidente na minha pele. Eu não queria ter aquele contato, eu não queria estar naquele ambiente, aquilo me feria, e a minha pele em volta do meu couro cabeludo estava ferida. Então a gente percebe a relação forte, clara, das nossas emoções, sentimentos com as doenças físicas. E a análise psicossomática é justamente sobre isso.
Mas o fato é que se conseguimos, quando a gente consegue, ou se nós conseguimos entender as emoções, os sentimentos, a postura mental que está relacionada com algumas doenças, nós podemos mudar de atitude e ter resultados diferentes, o que inclui melhorar muito ou até mesmo se curar de algumas doenças. Aí depende do nosso esforço e do nosso desejo sincero de melhora. Vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar, né? Infelizmente é muito comum pessoas que sofrem de câncer hoje em dia. E eu conheço pessoas famosas até, né, que contam a história delas. E às vezes as pessoas têm o mesmo tipo de câncer, no mesmo órgão. Às vezes se internam ali no mesmo hospital e se conhecem, né, conversam. Vamos dizer que essas pessoas têm a mesma idade. Uma se recupera e a outra não. Será que uma foi escolhida para adoecer e a outra não? Nada a ver. É a atitude mental que faz diferença. E os médicos concordam com isso. Eles sabem da importância da pessoa se manter positiva, acreditar na cura e olhar para frente com esse olhar de que é possível melhorar, porque isso ajuda o organismo a se recuperar. Então, é fundamental essa atitude positiva na vida. Vocês devem conhecer casos de outras doenças, né? Eu citei esse porque eu acho muito impactante. Como uma doença que é agressiva, ela pode ser totalmente eliminada, obviamente, com tratamento médico, mas o que vai fazer a diferença entre a cura e a piora de um paciente é a postura mental. Uma frase que eu acho fantástica, que está relacionada ao que eu comentei com vocês, que se nós entendemos, nós podemos mudar, é a seguinte, quem está anotando, se quiser anotar, a ignorância perpetua a doença. O conhecimento é o início da cura. Essa frase é do Álvaro Biano, meu professor. E se vocês quiserem fazer uma outra anotação agora de um ponto muito importante que vocês precisam ter sempre, sempre em mente, o que mais adoece as pessoas? Orgulho. Está no topo da lista. Vitimização. Está quase ali, ó, encostadinho, viu? O medo que paralisa, não o medo que é comum ao ser humano, aquele medo desproporcional, medo incontrolável, medo de tudo. Perder as esperanças. Isso adoece demais e isso faz a diferença de uma pessoa se recuperar de uma doença ou piorar. Perder as esperanças afeta muito. Não se valorizar. Essa aí, quem escapa? As pessoas que não se valorizam, elas buscam sentir essa valorização externamente em outras pessoas. Mas aí elas se frustram, porque as pessoas não veem as coisas como ela vê. Não sabe todo o esforço que ela precisou fazer para realizar algo, e ela fica esperando uma valorização, não vem, ela se frustra. E se isso é repetitivo na vida da pessoa, que geralmente é, ela pode adoecer, sim. Um outro sentimento ou sensação é de abandono, uma pessoa que nunca se sente acolhida. Ela busca nos outros esse acolhimento porque ela não se acolhe. Nesse movimento, ela mesma se abandona e fica vulnerável às doenças. Da mesma forma, não se sentir amado. É um pouquinho diferente do sentimento de abandono, mas muitos de nós enfrentamos também esse sentimento, não se sentir amado. A gente poderia, de uma forma mais simples, resumir esses últimos 3 em desesperança, desvalorização e desamor. E o abandono, né? Falei 3, mas foram 4. Mas o abandono já está simples aí para gravar o termo. Bom, esses sentimentos levam as pessoas a perderem o gosto pela vida. E tem uma frase que eu escutei em uma das interações que nós tivemos, de uma cliente que está aqui conosco, eu peço licença para usar essa frase,
Eu já anotei para usá-la e já usei algumas vezes. Quando a gente para, tudo para. Muito obrigada, Rosicler, por ter trazido essa frase aqui para a gente numa das interações. E essa frase é muito boa, porque a vida é movimento. Quando a gente para porque a gente se sente abandonado, a gente se encolhe. A gente se sente desvalorizado, a gente se encolhe. A gente tem medo, a gente fica paralisado, não sai do lugar. Quando a gente se vitimiza, a gente se encolhe. Quando a gente perde a esperança, a gente encolhe, diminui o nosso tamanho e a gente não se movimenta. Vida é movimento. Sempre esteja atento ao seu movimento de vida. Está muito parado ou está indo atrás de vida, de objetivos, de metas? Sempre se analise e observe. Agora vamos falar de doenças. Tem gente que gosta de falar de doença, né? Gente, eu só gosto desse assunto, de verdade, porque eu amo descobrir a fonte, a causa, para poder melhorar. Porque se a gente fica falando de doença, lembra do movimento? Vida da frase, né? Vida é movimento. O contrário de vida é parar. Quando a gente fica falando de doença, aquilo vai ficando grande, a gente vai diminuindo de tamanho, ficando pequeno, paralisando. Então, vamos olhar agora com muita humildade para a gente poder identificar em nós sentimentos, alguma postura na vida que pode estar nos adoecendo. Eu vou começar falando sobre a fibromialgia, mas vai abranger outras doenças, tá? Mas por que eu vou começar falando da fibromialgia? Ela é uma doença que não tem um disparador físico. É 100% emocional. Porém, quem sofre de fibromialgia sofre muitas dores físicas. Só quem sofre de fibromialgia para entender a dimensão dessas dores paralisantes. Mas, como eu comentei, a gente não vai falar só da fibromialgia. Embora ela ataque milhões de pessoas, as que sofrem mais com essa doença são as mulheres. Então, mulheres, escutem. Não com julgamento para si mesma ou para alguém, mas escutem com atenção, com humildade, com carinho por si mesmas, para poder melhorar, para poder ter uma mudança na vida. Fibromialgia, bursite, tendinite, dor nas costas, hipertensão, má circulação e AVC. Vamos colocar tudo isso aqui num pacote. Eu vou repetir, porque se alguém estiver anotando, fibromialgia, bursite, tendinite, dor nas costas, hipertensão, má circulação e AVC, acidente vascular cerebral. Tem aspectos muito importantes em comum. Eu vou citar 3 aqui que estão diretamente relacionados, principalmente com a fibromialgia, mas tem impacto nos outros, e depois a gente vai falar sobre um que afeta ou leva a esse tipo de adoecimento de essas 7 doenças diferentes que eu citei. Estava contando que eu não tinha contado antes. Bom, vamos ver aqui 3 aspectos. Tem a ver com comportamento. Primeiro, sentir raiva, mas essa raiva aqui, ó, é uma raiva internalizada. Você engole, mas está ali fervendo dentro de você. E ressentimento. Por quê? Porque provavelmente a pessoa abandonou os propósitos pessoais em prol dos outros. Mas ela não é reconhecida, porque ela teve essa atitude tão generosa de deixar tudo de lado para fazer as coisas para os outros. E aí ela, por não ser reconhecida, aponta o dedo. Já se viu alguma vez nessa situação de guardar sua raiva, ficar ressentida porque, poxa vida, você fez tudo. Você fez muito pelos outros e não reconheceram. E agora você não tem os seus sonhos porque você deixou de lado e ainda não é reconhecida. Da raiva, ressentimento, né? Pensar desse jeito, sim. Bom, mas procure se lembrar de quem tomou a decisão.
Será que você foi obrigada mesmo? Porque se for procurar culpado e não assumir a responsabilidade, nada vai mudar. Segundo ponto, esse aqui quero ver quem sai ileso. Carregar o mundo nas costas. Quem aqui já se sentiu assim? Literalmente com dor, com peso, ó, dor nas costas? Mas essa é uma postura também para fibromialgia e para aquelas outras doenças. Cada pessoa é responsável pela sua própria vida. É como se cada um tivesse a sua própria carga. Alguns devem conhecer essa expressão. Quando você quer se encarregar das dores dos outros, problemas dos outros, da carga de responsabilidade do outro, isso se torna um fardo para você. Se você carregasse só a sua carga, não ia ser pesado. Quando está pesado, é porque você está assumindo responsabilidades demais. E quando a gente quer resolver pelo outro sem ser solicitado, a gente acaba tirando a dignidade do outro. Pensa nisso também. Terceiro ponto. Dureza e orgulho mental. É fundamental nós nos esforçarmos para eliminar da nossa vida esse comportamento. Uma pessoa dura, teimosa, que não aceita nenhuma orientação, que ninguém sabe mais do que ela. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se alguém sofre de alguma dessas questões aqui, principalmente, óbvio que o AVC não, né? Mas as outras 6. Mas se você sofre de muitas dores e entendeu que se relaciona com a sua postura, as suas próprias dores, você já vai começar a sentir alívio. Sabe por quê? Porque quando a sua mente entende, ela sabe que tem um caminho melhor. Porque a mente, ela não quer esforço, dor, que gasta energia. Ela quer poupar energia. Então, para muitos, só de entender esse fato, já começa a sentir um alívio. Espero que isso aconteça com você hoje. Bom, mas o que leva a ter essas posturas, esse comportamento? Quem está anotando, por favor, anote, letras grandes. Ser boazinha adoece. Ser bondosa, não. Qual que é a diferença? Uma pessoa boazinha é aquela que, para não ser rejeitada, para não ser excluída, para sentir que tem valor, ela fala sim para tudo. É aquela pessoa que é a primeira que é a solicitada para fazer as coisas. Ah, não, você está precisando, a fulana faz isso, vai pedir para fulana, e todo mundo vai atrás da fulana. E a fulana, ela se sente bem, porque afinal estão lembrando dela, só que ela fica sobrecarregada. Lembra? Porque ela assume muita coisa. E aí ela tinha um compromisso, mas foram pedir algo para ela, ela falou assim, não, eu vou fazer, eu faço. Vai ficar meio corrido, mas eu faço. No fundo, ela está querendo ser valorizada. E ela se sobrecarrega, a boazinha, ou o bonzinho, né? Tem homem também. Se sobrecarrega e no fim, lembra, a gente comentou já, né? Naqueles 3 pontos. Acaba se sentindo injustiçada ou injustiçado. Ser boazinha e dizer tantos nãos para si, porque dizer sim para todo mundo, a gente está dizendo não para a gente mesmo. Quando a gente tem esse tipo de atitude, é como se a gente estivesse sendo tóxica para a gente mesmo. É como se a gente fosse engolindo doses de veneno que nos adoece. E por que ser bondosa é diferente? Uma pessoa bondosa, ela não vai esperar nada em troca. Ela não vai esperar reconhecimento. Ela faz porque está transbordando nela. Porque ela pode. Porque ela tem condições. Então, independente da resposta que ela receber da pessoa, se a pessoa não dizer obrigada, ela não vai se colocar para baixo. Porque ela fez porque ela podia fazer. Porque ela estava em condições de fazer. Não porque ela é melhor que o outro. Mas é porque ela sente que ia ser bom para ela agir daquela maneira, como pessoa, como ser humano. A boazinha vai esperar algo em troca. Então, presta atenção. Se você está fazendo muito pelos outros e acaba ficando frustrada porque não é reconhecida, procure avaliar sua postura. Procure mudar. Aprenda a dizer não. Porque viver dessa maneira
vai adoecer seu corpo cada vez mais. Quando a gente vive esperando que os outros sejam gratos, a gente cria uma expectativa que é frustrada. E aí pode dar até uma certa revolta. Quanta gente revoltada a gente vê hoje no mundo? Porque vive esperando dos outros algo. E é isso que a vozinha espera, um reconhecimento. A raiz disso, gente, é lá na infância. Por isso que cuidar da saúde emocional é tão importante. Quando a gente cura feridas lá da infância, feridas emocionais, a gente tem um reflexo na vida agora. Por isso, continuem cuidando. Em terapia, aqui com a gente na interação terapêutica, que vocês aprendem tanto e tiram suas dúvidas e abrem aqui a sua vida para a gente. Continue cuidando da sua saúde emocional. Continue investindo em autoconhecimento. Por quê? Agora eu vou falar algo também que é bem controverso. A gente escuta tanto, né, que os opostos se atraem, não é? Todo mundo fala isso, que os opostos se atraem, meio que romântico até, né? Mas é mentira. São os iguais que se atraem. Olha ao seu redor, com quem você anda. A gente escolhe quem é parecido. Então, se você está andando com muita gente que vive reclamando da vida, ou reclamando que faz pelos outros e não recebe em troca, veja se você não tem uma postura parecida. Olha com humildade para você, não vai querer mudar o outro. Só reconheça para você poder se reconhecer, não para julgar outra pessoa. Observe. Procure estar rodeadas de pessoas, ou rodeado, que te façam bem. Mas você só vai ter pessoas assim à sua volta se você for uma dessas pessoas. Invista em você ter uma postura mais saudável, positiva, que eleve os outros, não que coloque eles para baixo. A reclamação coloca muito para baixo, né? Então, cuidado com a reclamação. Bom, nós vimos vários sentimentos e alguns comportamentos que adoecem. Mas eu falei que a gente ia ver também a mudança que a gente precisa desenvolver para a cura, que é possível. A mudança mental positiva. Por exemplo, se você se sentir desvalorizada, porque vai acontecer, não é porque você ouviu uma vez que sua mente já mudou e você já agora não liga mais porque os outros pensam, não é assim. Mas aprenda esse exercício, importantíssimo. Se você se sentir desvalorizada, menosprezada, algum sentimento negativo em relação a outra pessoa, no trabalho, na família, para e pensa. Não vai atacar logo a pessoa e dizer, tá vendo, você fez isso comigo. Não. Para, respira, vai pro cantinho ali. Estou me sentindo assim porque ele disse isso, aquilo e aquilo outro. Ele não reconhece que eu faço. Mas peraí, sou eu que tenho que reconhecer. Eu fiz porque eu quis, ninguém me obrigou. Fala, conversa com você mesma. Isso se chama diálogo interno. Conversa com você. Se empenhe também por ser uma pessoa mais flexível. Procure ser humilde. Reconheça seus limites e cuide da sua própria vida. Então, nós falamos sobre atitudes e posturas que adoecem aí as pessoas. Vimos 7 doenças, né? Agora, vamos falar brevemente aqui sobre a diabetes. Conhece alguém que sofre com essa doença? A pessoa se priva das delícias, né? Pois é. O que adoece uma pessoa a ponto dela ter diabetes é o desgosto. A pessoa perde a doçura da vida. Ela alimenta sentimentos de frustração. Dentro dela tem uma certeza: ela não pode ser feliz. Ela carrega uma profunda mágoa. Não consegue aceitar perdas, sejam materiais, sejam ciclos que se encerram, pessoas amadas que ela perde. Tudo isso simboliza luto. Luto não é só quando a gente perde uma pessoa ou um animalzinho de estimação. Perdas da vida são parecidas com o luto.
a morte mesmo, a perda pela morte. Talvez essa pessoa tenha sido apunhalada pelas costas por alguém de confiança e ela não consegue aceitar isso. Ela leva uma vida amarga. Então, olha só como a gente precisa olhar com carinho para as pessoas, né? Eu falei para a gente focar na gente. Talvez nem todos aqui sofram, espero que não, né? De diabetes. Mas olha como a gente precisa olhar com carinho. Uma pessoa chegar ao ponto de adoecer, ela sofreu muito na vida dela e a gente não conhece a história da pessoa. Lembra? Cada pessoa é um mundo. Mas e se você é essa pessoa que sofre com diabetes? Mas mesmo que não for, e tiver alguns sentimentos que você identificou, o que você vai precisar trabalhar em você para ter uma mudança mental, para uma atitude mental positiva, saudável? Anota essa frase. Todos nós precisamos dela. A maior dádiva que nós temos é a vida. A vida é um presente que nós recebemos. Busque motivos para você ter gosto, prazer em viver. Busque autorrealização. Se não deu certo algo que você tinha planejado, faz um reajuste. Mas faz algo por você. Procure desenvolver a vontade de viver. E busque motivos para fortalecer sua esperança. Esse sentimento é fundamental para todos nós, em especial para quem sofre de doenças como a diabetes, que se enquadram naquela postura negativa. A esperança vai ser um antídoto. Fortaleça a sua esperança. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estômago. Eu já comentei lá no início, meu exemplo, né? Dificuldade em digerir situações da vida. Pessoas que têm tendência a reclamar, resmungar, pessoas pessimistas. Aquela pessoa que é do contra, tá tudo muito bom, a parede tá branquinha, ele vai lá e olha o pontinho negro e fala, mas tem esse pontinho negro aqui, preto na parede, tá sujo, não tá bem feito. Tem esse olho aí para encontrar o negativo. Tem medo de encarar o futuro de frente. Pessoas hipersensíveis e que carregam frustração e insatisfação muito grande. Esse é o perfil. Então, se doer o estômago, tiver azia, para pensar. Refluxo, o que está difícil de digerir? Se você identificar e procurar mudar a sua forma de ver a situação, vai melhorar. E qual que é a mudança de atitude mental que você precisa desenvolver? Busque realização pessoal. Isso está de acordo também lá com o da diabetes, né? Buscar realização pessoal. Desenvolva coragem. Coragem pode ser exercitada e você pode desenvolver. Aprenda a eliminar os pensamentos tóxicos. Coisas negativas são tóxicas. E veja a beleza da vida e do mundo. Procure que você vai encontrar beleza. Todos os dias, várias vezes por dia. São as pequenas mudanças que fazem uma grande diferença na nossa vida, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Então, procure cada dia dar um passo. Se você fez anotações, procura ver quais as posturas mentais positivas, saudáveis, que você precisa fortalecer e melhorar. Embora seja desafiador identificar o que afeta, é importante que a gente desenvolva esse autoconhecimento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de ficar sozinha, você precisa perceber e saber disso. Não precisa ser extremamente carente, mas busque situações que você possa estar com outras pessoas, sem sobrecarregar ninguém, para não ser uma pessoa que está grudenta, né? Mas busque ambientes que te façam bem. Os ambientes influenciam muito na gente. Agora, se você é uma pessoa que se esgota de ficar rodeado com muita gente, tem gente que é assim. Lá da análise dos traços de caráter, a gente consegue perceber. Tem pessoas que é o jeito delas, elas não gostam de ter tanta gente ao redor. É o oposto daquela outra pessoa que sempre tem que estar com gente, né? Elas precisam estar sozinhas para se recarregar, para acalmar a mente, não gosta de ter muito ruído ao redor. Procure identificar. Esses são 2 exemplos. A gente precisa mesmo, de verdade, é parar de frescura, parar de mimimi. A nossa vida, a sua vida, é melhor do que a de muita gente. Não pense isso para se sentir melhor. Pense isso para valorizar os aspectos positivos da sua vida. Tem muitos. Então,
Lembra sempre disso. Sua vida é melhor do que a de muita gente. Agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para algo que a gente precisa aprender a reprogramar na nossa mente. Lembrem, nós temos o poder de mudar a nossa vida. Eu tenho o poder de mudar a minha vida. Você tem o poder de mudar a sua. Desenvolva o que eu vou falar agora. Se quiser anotar, aproveita. Vou falar 8 pontos. Eu ia falar 3, né? Tinha até falado comunique, mas eu quis colocar mais para ampliar e para vocês terem. Trabalha um por dia ou um por semana. Coloca essa meta. Faz pesquisa sobre o assunto. Vamos lá. Primeiro, autorresponsabilidade. Seu sentimento é sua responsabilidade. Sua saúde é sua responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por você. Se responsabilize pelo que você sente, estando numa situação que envolva outras pessoas, mas o que você sente está dentro de você. Ninguém enfiou dentro de você. É claro que tem pessoas que conseguem tirar, né, coisas, ter aquele gatilho, né, com o que fala, postura, mas a gente precisa aprender a observar, ver de quem a gente precisa se afastar, ou ver quando a gente precisa mudar a nossa reação, ou nossa maneira de ver as coisas. Primeiro, autorresponsabilidade. Segundo, é do exemplo que eu iniciei a interação hoje. Humildade. Esse é um dos pilares para a gente ter uma saúde melhor, emocional, física, de relacionamento. Humildade. Sempre leia a respeito, pesquise. A gente precisa constantemente fortalecer a nossa humildade. Quando a gente acha que está humilde, é porque está precisando de mais humildade. A gente nunca vai ter humildade suficiente, lembra disso. A gente é imperfeito. Terceiro ponto, e fundamental, os 3 primeiros, os 4 primeiros são incríveis, gente. Anota o terceiro. Gratidão. Todos os dias. Coloca a meta, escreve um bilhetinho. Com a palavra gratidão ou com a pergunta, pelo que eu sou grata hoje? Pelo que eu sou grato hoje? Tenha essa palavra sempre diante dos seus olhos. A gratidão é um antídoto para diversas doenças. Quarto ponto, esperança. Já falei dela hoje também. É fundamental. Uma pessoa que perde a esperança perde tudo. Eu não sei de quem é essa frase, mas essa frase é incrível, de tão verdadeira que é. A gente sempre precisa fortalecer nossa esperança. Você tem esperança em quê? Em quem? Fortaleça essa esperança. Todos os dias. Quinto ponto. Já falamos sobre isso também. Aprender a dizer não. Com equilíbrio. Porque às vezes a gente passou a vida inteira dizendo sim para todo mundo. De repente a gente muda, dá um giro de 180, a gente vai para o lado oposto e começa a falar não para tudo. Aí as pessoas até se assustam, né? Meu Deus, como ela mudou. Se você dizer não algumas vezes também vai surpreender, mas se você dizer não para tudo, não vai funcionar bem. Mas no começo pode ser que isso aconteça, e aí você vai ajustando, mas aprenda a dizer não. Não é errado, é correto, é normal. Sexto ponto, muito importante para a autoanálise. Faça uma lista de 5 defeitos ou fraquezas pessoais. Colocar isso no papel vai te ajudar a ter clareza. E quando você estiver numa situação que aflore essa sua fraqueza, você vai estar mais preparado, mais preparada. Então, faça a lista. 5 defeitos ou fraquezas. E assumindo isso para você, vai ficar mais fácil lidar. Ponto 7. Quando vier pensamentos negativos, faça 2 perguntas. Isso é realista? Isso é realista? Questione esse pensamento. Depois de questionar ele, segunda pergunta: o que eu posso fazer para diminuir esse sentimento ruim, pelo menos pela metade? Se pergunte, pergunta para sua mente, lembra? Sua mente é poderosa. Ela vai te ajudar a melhorar. Então, para cada pensamento negativo, medo de tomar uma decisão, faça essas 2 perguntas. Esse medo, esse sentimento é realista? O que eu preciso fazer para diminuir esse sentimento ruim pela metade? Último ponto, e que
fundamental também, espero que vocês sempre trabalhem esse último ponto. Trabalhe o seu merecimento. Quando você fizer algo bem feito, se parabenize, comemore. Você merece reconhecer os seus próprios feitos. Não fique esperando dos outros. Cumprir uma meta na sua semana que você estava ansiosa, preocupada se iria conseguir cumprir, se parabenize. Vai tomar um cafezinho gostoso no lugar que você gosta. Compre no caso das mulheres, compre um batom. Se quiser um docinho, às vezes faz dieta, mas tem um dia que pode comer um docinho, deixa para se recompensar com esse docinho aí. Fez a dieta certinho? Come um docinho no dia certo, na quantidade certa. Não quero incentivar ninguém a sair da dieta, pelo amor de Deus. Mas se a gente se restringe muito e não se parabeniza, a gente não consegue seguir adiante com os nossos propósitos, com os nossos objetivos. Então, trabalhar o merecimento é fundamental. Mas como eu tinha comentado com vocês, hoje nós vamos fazer um exercício terapêutico poderosíssimo. Vocês já viram um pouquinho do poder da mente, né? Para fazer esse exercício, eu gostaria que primeiro, quem tem papel, pegue o papel. Pode ser pequenininho, né? Não sei se todo mundo trouxe. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Só anota aí para você não esquecer. O que vier na sua cabeça primeiro, tá? O que vier na cabeça. Não precisa falar para ninguém, isso daí é só seu. Qual a cor representa doença para você? Que cor que veio na sua cabeça? Anota para você não esquecer. Somente vai te mostrar agora. Eu fiz a pergunta somente que vai te dar a resposta. Não tem certo e errado, é a cor que é sua. Lembra? Cada pessoa é um mundo, é a cor sua. Faz sentido para você. Qual é a cor que representa a doença? Anotou? Ou já gravou bem aí para ficar registrado racionalmente? Muito bem. Qual é a cor que representa a cura para você? Anotou? Todo mundo? Não precisa falar para ninguém, não precisa compartilhar, só anota. Cor da doença e cor da cura. Agora, nós vamos fazer um exercício terapêutico que ele é chamado de cura rápida para dor. Eu preferiria que ninguém tivesse dor aqui, mas infelizmente isso é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, para você, agora, antes de... A gente vai fazer uma visualização, mas antes de você fazer a visualização, eu gostaria que você se conectasse bem com o seu corpo. Senta aí, já numa postura confortável. Agora, dá atenção no que eu vou te perguntar, mas conectando aí com o seu corpo, com o seu sentir. Dá uma respirada. Lentamente inspira o ar, solta aos pouquinhos e presta atenção no seu corpo. Tem alguma parte que está mais tensa? Você é uma daquelas pessoas que sofre com dores persistentes em algum lugar do seu corpo? Presta atenção. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual é o nível dessa dor? 0 é nada, 10 é o máximo. 10 é o máximo. Anota no papel. De 0 a 10, qual que é o nível da dor que nesse momento você está sentindo? É dor de cabeça? É dor nas costas? O pescoço está tenso? É a lombar? Escolha o lugar que, se você está sentindo mais de um, escolha o lugar que mais está te incomodando nesse momento. Anotou aí? Isso depois eu vou querer saber, hein, gente? Por favor, quem conseguiu aí sentir, perceber, se conectar, coloca o nível aí da dor. Vou colocar o meu aqui também. Eu sou humana e eu tenho dor também. Pronto? Anotaram? Muito bem. Agora, quem quiser fechar o vídeo para ficar mais à vontade, tudo bem. Senta numa posição confortável, relaxa. Vou colocar uma musiquinha aqui para ajudar no relaxamento. Não sei se vai dar para ouvir muito, mas se ficar só uma musiquinha de fundo, dá para ouvir aí, Monique? Vou aumentar.
Muito bem. Fecha os olhos. Mais uma vez, faz uma respiração longa, profundamente. Solta devagar. Imagina agora que você está numa sala, uma sala branca, uma sala especial, onde tudo é possível. Talvez você veja uma mesa simples aí nessa sala e olhando para essa mesa, você percebe que tem um par de luvas. E esse par de luvas tem a cor da cura, a cor que representa a cura para você. Se aproxima dessa mesa, vista essas luvas nas suas duas mãos. Essas luvas, elas são muito poderosas. Elas curam. E elas já estão nas suas mãos. Agora, você pode estar em pé, você pode estar sentado aí nessa sala, da maneira que você quiser. Você vai se concentrar naquele ponto que você percebeu que sentia a dor antes do exercício. Agora, aquela cor que representa a doença vai pintar esse local. Todo o local. Perceba que toda a área da dor está pintada com a cor da doença. E você vai olhar essa mancha, essas pintinhas, esses pontos, e vai perceber que eles têm uma textura. Uma textura como uma massinha de modelar. Você pode ver o contorno. E você percebe que toda a dor está concentrada nesse ponto. Se você quiser, pode perguntar para sua mente agora. Existe algum outro lugar que eu precise cuidar, que eu precise de ajuda para curar? Preste atenção se a sua mente te mostra outro local. Ele vai ficar pintado da cor da doença e vai ter aquela mesma textura, que parece uma massinha de modelar. Ele vai estar exatamente sobre a área da dor, a área que você deseja curar. E agora, se você sente no seu coração algum peso, alguma amargura, frustração, uma tristeza profunda, imagina que a região do seu coração também vai estar pintada com a cor da doença. Vai estar concentrado ali, naquela mancha, naquele ponto, esse sentimento negativo que estava apertando o seu coração. E também, além da cor da doença, vai ter aquela textura, que parece uma massinha de modelar. Agora você observa aquele primeiro ponto. Você está vendo que está da cor da doença, que tem uma textura de uma massinha de modelar. E você olha para as suas mãos, que estão vestidas com as luvas da cura. E você aí na sua mente vai tocar aquele local, aquele primeiro local, que está com aquela mancha, que é da cor da doença. E aquela massa, que parece uma massinha de modelar, conforme você toca nela, ela vai ficando da cor da luva da cura. Da cor da cura. E você percebe que, conforme essa massa vai ficando da cor da cura, ela vai absorvendo a dor que estava lá dentro. Vai puxando para essa massa, que vai ficando da cor da cura. E agora você começa suavemente com os seus dedos remover essa massa.
ela já está da cor da cura. E você vai removendo ela e trazendo nessa massa de modelar toda a dor. Pode ir tirando com calma. Se você sentir que ficou mais um pouquinho ali, volta. Pega naquele pedacinho e tira a massinha que estava querendo ficar ali. Depois você vai pegar toda ela na sua mão. Talvez você modele e faça uma bolinha com essa massa de modelar. E conforme você vai modelando ela, ela vai diminuindo, 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 quase sumindo. E de repente ela some. Você vai agora olhar para as mãos, as luvas estão perfeitas. As luvas da cura continuam com aquele poder de cura. E você vai suavemente passar a sua mão onde antes havia dor. E você vai ver que está totalmente curado, limpo. Se você pintou um segundo ponto, pode repetir esse mesmo processo. Com calma, leve a sua mão com a luva da cura até esse segundo ponto. Ele vai ficando da cor da cura. A massinha que parece uma massa de modelar fica da cor que representa a cura para você e vai absorvendo qualquer dor que estava mais internamente escondidinha. Você pode ir retirando suavemente com a sua mão. Quando você retirar tudo, mais uma vez, nas suas mãos você vai modelando, modelando. Essa massa vai diminuindo, diminuindo. Ela quase some. E da próxima vez que você faz um movimento com as suas mãos, ela some. Não existe mais nada daquela massinha. Agora você pode levar sua mão novamente até aquele local onde você retirou aquela massa que agora já não existe mais. Passa sua mão suavemente sobre o local. Sinta como está limpo, sem nenhuma doença, saudável. Se você já concluiu esse local, agora dê uma atenção especial ao seu coração. Ele tem alguma manchinha? Algum peso? Ele está apertado? Observa. Olhe com carinho para o seu coração. Veja esses pontos ou essa mancha da cor da doença e agora leve suas mãos com a luva da cura sobre o seu coração. Retire toda e qualquer massinha que tiver da cor da doença. E conforme você toca essa massa, ela vai ficando da cor da cura. Observe atentamente, com cuidado. Se for algumas manchinhas, pode tirar cada uma. Qualquer sentimento negativo, agora você vai eliminar. E você pode tirar cada massinha dessa, ou essa porção de massa. Modela na sua mão, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quase some. E aí você vê que ela sumiu. E agora você olha para as luvas, elas continuam com o poder da cura. E mais uma vez você coloca as suas mãos sobre o seu coração. E agora você sente uma profunda gratidão. Uma profunda gratidão pela dádiva da vida.
uma profunda gratidão pelo poder da sua mente, uma profunda gratidão pelo Criador que fez você e a sua mente. Sente como o seu coração palpita, preenchido com essa gratidão. Guarde bem esse sentimento. Quando você quiser, respire profundamente e abra os seus olhos no seu tempo.